Moleque, apareceu pra mim um documentário. Eu vou assistir o do Eurofute hoje. Acho que é um vídeo, né? Mas é um vídeo meio espécie doc, que é como o Brasil perdeu uma Copa com o melhor elenco do mundo. Brasil 2006. Eliminados. Tem que ver. No momento atual do nosso futebol, em 2006 a seleção brasileira era a atual campeã do mundo, tendo vencido o torneio 4 anos antes em 2002, chegado à final em 98 e sendo Camisa muito campeã foda. também em 94. Ou seja, nas últimas 3 edições... A gente tá de acordo aqui que essa camisa aqui do Brasil 98 é a mais bonita da história da seleção brasileira? Ou não? Estamos de acordo? 0-1 da história? Perfeito. 3 finais disputadas com 2 títulos vencidos. E claro, isso era fruto da geração incrível de jogadores brasileiros que tínhamos naquele período. Em 94, Romário e Bebeto comandaram a seleção. Em 98, o brilho do jovem fenômeno vivendo seu auge. Até que em 2002, mais uma vez, o fenômeno com Rivaldo e Ronaldinho formando um trio letal. Mas em 2006, a coisa parecia escalonar para outro nível. E o mais bizarro é que esse foi, sem dúvidas, um dos melhores elencos da história da seleção brasileira. Pior que essa camisa de 2006 era muito maneira também. Com um craque em cada posição, 3 bolas de ouro nos 11 iniciais, talentos absurdos vindo do banco e mesmo assim ter o pior resultado em um período de 20 anos. É isso que a gente vai relembrar e tentar entender agora nesse vídeo. Brasil de 2006, o fracasso estrelado. Caralho. Rapaziada, já que a nossa... Eles não podem jogar juntos. Agora nesse Revista Placar. Brasil de 2006, Kaká, Ronaldo, Ronaldinho e Adriano. Tanto que não jogaram, né? Na reta final ali, no jogo contra a França, pelo menos, o Adriano foi pro banco, né? Jogou o Juninho Pernambucano. o fracasso estrelado. Rapaziada, já que a nossa seleção tá muito longe de vencer um título novamente, eu cansei de esperar e resolvi trazer o meu. Fala pra mim se não parece. Cara, eu comprei isso aqui na Amazon, mano, tá? Antes que venha alguém falar, ganhou, tá fazendo publi. Não, mano, não tô fazendo publi, tá? Eu comprei isso aqui na Amazon pra poder funcionar melhor aqui no cenário, né, e tal. Só que eu achei ela tão da hora, mano, que eu quis mostrar aqui no começo do vídeo pra vocês, ó. Se você olhar de perto, você consegue ver bonita algumas mesmo imperfeições. Mas se você quiser usar pra poder decorar algum lugar da sua casa, alguma área dedicada a futebol, ou quem sabe até na churrascaria, tá ligado? Você botar numa prateleira assim, mano, fica bem da hora, tá? E, cara, o preço varia muito, então eu vou deixar o link na descrição aqui, que é só você clicar e aí você vai saber quanto ele tá custando no dia que você tá vendo esse vídeo, né? Bem da hora mesmo, ó. Você é louco. Vou botar ali no cenário pra vocês verem como é que fica. Ó, tá meio escuro ali agora, mas vai por mim. Fica da hora. Então, galera, pra gente começar esse vídeo do jeito certo, eu já quero de cara jogar essa cena aqui na tela. Quantas vezes você não viu esse edit ou um print desses jogadores perfilados assim antes do jogo com aquela clássica legenda? Diversas vezes no Twitter. Medo. Concordo. Realmente é mais fácil ter medo desses caras do que dos nossos titulares de hoje. Porrada neles. Tudo no campo e fora do campo se tiver que... Esculacho com rastrinha, velho. Pega essa escalação titular aqui, mano. Dida no gol, Cafu, Juan, Lúcio e Roberto Carlos fechando a linha de defesa e as laterais, Zé Roberto, Emerson, Ronaldinho e Kaká fechando a meiuca, Adriano e Ronaldo no ataque. Tá achando pouco, mano? Olha alguns nomes do banco. Rogério Ceni e Júlio César para o gol, Luizão, Gilberto Silva, Cicinho, Juninho Pernambucano, Robinho e Fred. Mas o grande foco mesmo daquela seleção ficou em 4 jogadores, que foram apelidados de Quadrado Mágico: Ronaldinho, Kaká, Ronaldo e Adriano. Basicamente, era o ataque do Brasil. Aqui nós tínhamos Ronaldinho, que era o atual bola de ouro, Ronaldo, o fenômeno, que também já havia sido bola de ouro, mais de uma vez inclusive, Kaká, que viria a ser bola de ouro em 2007, um ano depois, e Adriano, que era um prodígio gigantesco, mas infelizmente, por vários motivos pessoais, acabou perdendo foco na carreira. Mas antes da gente dar início à Copa de 2006, você precisa entender da onde surgiu esse quadrado mágico. Tudo começou 2 anos antes, em 2004, na Copa América. Deixa eu abrir a porta pela Anica, só um segundo. Bora. Em Lima, no Peru, o Brasil enfrentava a Argentina na grande final do torneio. O clima era aquele que a gente já conhece. Brasil e Argentina estávamos disputando essa Copa América como atuais campeões do mundo, e os caras que já odeiam a gente tinham motivos dobrados pra... Pô, o Alex jogava muita bola, viado. Vou te falar legal. O Alex era um cracaço do caralho, mano. Absurdo. Queria vencer, já que o mundo inteiro temia a seleção brasileira naquele momento. E bom, o Ronaldo estava fora da competição por pedido dele mesmo. Ele quis se ausentar porque queria curtir suas férias. E isso não é suposição. Se fosse hoje em dia, hein, o Twitter ia ficar daquele jeitão. Puta que pariu. Imagina. Tá? Foi dito pelo próprio Ronaldo e pelo técnico da seleção brasileira. É nessas horas que a gente vê a diferença que faz um bom momento, né, cara? Naquela época o Ronaldo mandava mais do que o presidente aqui no Brasil, tá ligado? O que ele queria era ordem. Depois do que ele fez em 2002, ninguém questionava mais o cara. Parreira então levou o Adriano no seu lugar como atacante, e o brasileiro respondeu à altura, sendo o artilheiro da competição com 7 gols marcados. Mas a Argentina começou bem melhor aquela final, abrindo o placar com Gonzalez de pênalti. Mas o Brasil ainda conseguiu um empate com um gol de Luizão
2 de cabeça aos 45 minutos, indo então para o intervalo com empate de 1-1 no placar. E na volta, mano, no finalzinho do jogo, aos 87, a Argentina vira o placar com Delgado. Ali, cara, já era cenário de fim de jogo. 87 minutos, você acabou de tomar a virada pra Argentina. Era só um milagre mesmo pra poder fazer o Brasil empatar e prosseguir com o sonho. E bom, o milagre veio e gerou aquela narração histórica do Galvão. Pode até empatar. Adriano acha uma bomba de pé esquerda aos 90 Cara, esse gol aí foi muito pica mesmo, não tem jeito. mais 3, empatando o jogo em 2-2 e levando a partida a ser decidida nos pênaltis, onde o Brasil venceu por 4-3. Depois de uma atuação desse nível, na ausência do Ronaldo, Adriano não poderia mais sair do time titular de maneira nenhuma. Até que no dia 12 de outubro de 2005, o quadrado mágico foi a campo pela primeira vez, em um jogo contra a Venezuela pelas eliminatórias da Copa. E nesse jogo, Não teve confederações também? Com o geral junto? Ou tô maluco? o Brasil venceu e convenceu, com gols de Adriano, Ronaldo e Roberto Carlos. A partir dali, a pressão popular era gigantesca. Todo mundo queria ver os 4 craques atuando juntos e o que eles poderiam fazer, até onde eles poderiam chegar. E foi assim, como atual campeão do mundo e da Copa América, que o Brasil chegou para disputar a grande Copa do Mundo em 2006. Abrindo a fase de grupos, Então, o Brasil ganha a Confederação de 2005 ainda, pô. Mas o Ronaldo não jogou, né? Mas ganha o Brasil. 4-1 na Argentina na final, se não me engano. Com golaço do Adriano, golaço do Kaká, eu acho. Ronaldinho. Tava jogando o Adriano, o Ronaldinho e Kaká, com certeza. Só que o Ronaldão, eu acho que não tava, não. Caiu no grupo F, com Croácia, Austrália e Japão. Um grupo bem fácil, já que aquela Croácia não era nem sombra dessas últimas versões que tivemos em Copas do Mundo. A Austrália também era péssima, e o Japão nem se fala. Então, se nós que estávamos de fora já pensávamos assim, imagina os caras lá dentro. Em 2006, a seleção não era comum em nenhum dos aspectos, tanto no talento quanto na mídia. Imagina um time com 3 bolas de ouro, cara. Ronaldinho no seu auge, Kaká ali também voando, e o Ronaldo já consolidado como um dos maiores jogadores da história. Eles eram estrelas, tá ligado? E a gente de todo. Moleque, era a maior bagunça o pré-Copa do Mundo 2006, viado. Tipo assim, a mídia acompanhando a seleção brasileira, a concentração e tal, uma bagunça, filho, uma bagunça. Ninguém queria nada com nada, não. Era só resenha e gravação de Joga 10, tá ligado? Como é que era outra também? Aquela pegada meio FIFA Street da vida que eles faziam. Era o Joga 10 e tinha mais Joga Bonito. Pô, esquece, era só isso. Comercial da Nike, todo mundo junto. Lugar do mundo para visitar a concentração da seleção. Fãs tirando foto, a imprensa transmitia treinos. Cara, era praticamente um Big Brother patrocinado pela CBF ali. Pra resumir, a concentração em 2006 era uma completa zona. A gente chegou ao ponto de ter o neguinho da Beija-Flor visitando os caras. Pô, tem que respeitar, tem que respeitar. Pô, a gente mandava e desmandava no mundo do futebol naquele tempo, pô. Tem que respeitar. Cara, não dá, mano. Eu tento ficar sério vendo essa parte do roteiro, mas é impossível, mano. Olha só o que tava rolando. E ele não foi sozinho, não, tá? Ele ainda levou 15 passistas junto com ele. Até invasão de torcedora teve, mano. Olha essa cena aqui dela agarrando o Ronaldinho. Isso aqui tava rolando no meio do treino, cara. Era clima de festa total, pô. E foi dessa maneira que o Brasil estreava na Copa. Em clima de festa e uma confiança absurda. No primeiro jogo da fase de grupos, o Brasil estreava contra a Croácia. Morno. Rapaziada, parece que a Croácia tá sempre no nosso caminho, mano. Mas nessa época aqui, pra poder bater de frente com a gente, era outra parada, né? Se liga nos times titulares. Olha a diferença, mano. O quadrado mágico ia a campo pela primeira vez em uma Copa do Mundo. Pô, e agora fala sério, irmão. Olha isso aqui, velho. Só tem monstro, pô. Cada posição aqui é um mais sinistro que o outro. No papel era tudo lindo, mas como será que era em campo? Bom, vamos lá. Começando a partida, aquele típico joguinho de começo de campeonato, sabe? Morno e lento. Mas no finalzinho do primeiro tempo, quem apareceu pra marcar o primeiro gol do Brasil na competição? Kaká com esse golaço de fora da área. Essa que foi a assistência mais fácil da vida do Cafu. O Kaká só recebe, dá uma conduzida e manda uma bomba de pé esquerdo de fora da área, irmão. E detalhe, ele era destro, hein? Brasil 1-0 Croácia. Depois disso foi só aquele lenga-lenga pra lá, lenga-lenga pra cá. A Croácia era muito fraca e o Brasil tava jogando claramente com o freio de mão puxado. A partida terminou desse jeito mesmo, mano. Placar magro de 1-0, mas com vitória na estreia e mais 3 pontos para a nossa seleção. Mas, como você não tem o talento de nenhum desses 4 caras aqui, você vai precisar aprender a investir o seu dinheiro. E é por isso que hoje... Geral gordo? Cara, tinha a discussão do Ronaldo estar ou não estar acima do peso, né? Agora, tipo assim, é foda, né? Na época gerou muita repercussão, muito problema. Eu, hoje em dia, olho pra trás e falo assim, gente, com todo respeito, o problema não é o Ronaldo. Mesmo pesado tem que estar em campo. Na minha opinião, tá? Opinião de leigo do Alan, eu acho que não foi o fator determinante do Brasil ter sido eliminado, o Ronaldo tá acima do peso. Desculpa, não. O Brasil jogou menos de bola que a França, pô. Coletivamente, a França foi superior ao Brasil. Ponto. E, pô, vários jogadores da seleção brasileira foram mal na Copa do Mundo, individualmente falando, né? Então, não foi um problema
especificamente do Ronaldo tava acima do peso. Não, o Ronaldo foi só uma ponta do iceberg, tá ligado? Mas assim, vocês hoje, sabe, porra, é fora que a gente tá falando isso sabendo de tudo que aconteceu, né? Vocês levariam um Ronaldo acima do peso pra uma Copa do Mundo? Porra, eu levaria com o pé nas costas, pô. Foda-se. Podia estar acima do peso, podia estar com 120 quilos. Levaria o Ronaldo. Tá em atividade? Tá jogando? Eu levo. Tá no elenco. É o Ronaldo, pô. É o Ronaldo, mano. Tem que fazer. Apresento pra vocês é Mercado Bitcoin, a maior plataforma de investimento. Tá na aqui o Bitcoin conta. É melhor histórico ativos de renda fixa. Então, o mercado Bitcoin. Travou. Os públicos. E além de tudo, é claro, eles chat com eles a qualquer momento e eles vão te responder e te orientar. Cada Bitcoin vem na fase diferente da preguiça que foi contra a Croácia. O quadrado aqui demonstrou ter muito mais vontade de jogo, diferente da preguiça que foi contra a Croácia. O quadrado mágico foi para o seu segundo jogo seguido e agora parecia estar cada vez mais entrosado. Se liga aqui na jogada do primeiro gol. Ronaldinho, atuando como meia de criação, acha um passe lindo pro Fenômeno, que domina e acha o Adriano lá do outro lado. O Imperador então domina e rapidamente solta a bomba de pé esquerdo sem nenhuma chance pro goleiro. Brasil 1-0 em uma jogada envolvendo 3 craques do time. Agora uma pausa rápida aqui. Quando eu tava editando esse vídeo, eu reparei que eu falo Nova Zelândia várias vezes, mano. Tudo porque eu tinha acabado de assistir um jogo do Quadrado Mágico contra a Nova Zelândia que a gente ganhou de 4-0. Só que esse jogo da Copa foi contra a Austrália, cara. Então ignora todas as vezes que eu falar Nova Zelândia, ok? Eu só troquei os nomes mesmo. Depois disso, a Nova Zelândia teve uma chancezinha aqui e ali, mas era um time muito limitado, cara. Não conseguiram impor nenhuma dificuldade no jogo. Agora se liga nisso aqui. Substituições na Nova Zelândia. Saíram Tony Popovic para a entrada do Mark Bresciano. Tim Carroll para a entrada do Harry Kewell. Tim Carroll que era craque. E o Harry Kewell jogava no Liverpool, né, um tempo atrás, se não me engano. Bom jogador, canhotinho, não é isso? O Kewell era do Liverpool. Bom jogador. Craig Moore dava lugar a John Aloisi. Isso, cara, só um jogador desconhecido, velho. Agora se liga no Brasil. Não, o Kewell era pica, pô. E o Carroll também, me perdoa. Tá? Aos 72 saíam Ronaldo e Emerson para as entradas de Robinho e Gilberto Silva. Aos 90 minutos saiu Adriano para a entrada do Fred. Cara, não tem como comparar, rapaziada. Qualquer um desses jogadores aqui que entrou no segundo tempo seriam facilmente titulares hoje em dia na nossa seleção. O Robinho, cara, que entrou aos 72, seria facilmente um dos maiores jogadores da história da Nova Zelândia. Isso se ele não fosse maior. E o Brasil, após as substituições, ainda conseguiu ampliar o placar. Robinho, aos 90 minutos, manda uma paulada que explode na trave. Sobrando então a bola pro Fred, que só empurra pro gol sem Fredão. goleiro. Brasil 2-0 Nova Zelândia. Depois desse jogo, os amantes do quadrado mágico estavam nas alturas, irmão. O Brasil vencendo por 2-0 na Copa, com participação direta de todos os craques, parecia bom demais pra ser verdade. A seleção agora somava 6 pontos e era líder do grupo F, partindo então para a terceira o grupinho e última teta que o Brasil pegou, hein? fase de grupo. Mas se bem que é teta na época, né? Porque se pega um grupinho com Japão e Croácia hoje, é cu na seringa, filho. Japão e Croácia hoje no grupo, tu fica com medo. Tu respeita. Brasil contra Japão. O jogo começa e o Brasil foi a campo praticamente com o mesmo time. Agora ainda mais apelão, porque Juninho Pernambucano também estava no time titular. Olha essa seleção aqui, mano. Quem marca é Deus, né? Saiu o Emerson e saiu o Zé Roberto, né? A partida começa e pela primeira vez o Brasil levava gol nessa Copa. O Japão abriu o placar com Keiji Tamada. Cara, dá até medo de falar o nome desses japoneses aqui e ficar algum lá ele, mas Keiji Tamada acho que não tem nada não, né? Enfim, Keiji Tamada abriu o placar aos 34 minutos. E foi um belo gol, tá? Mas aqui eu também tenho que dar o destaque pra nossa defesa que dormiu no ponto total, né? Marcando ninguém. Mano, ninguém acompanhou o cara se deslocando sozinho ali nas costas da defesa. Ou seja, o Brasil já demonstrava sinais claros de falta de concentração durante vários momentos nos jogos. Só que a gente só tava pegando seleção babada, cara. Então, assim, a gente podia ceder 5 chances que no máximo eles fariam um gol. Mas com o Japão foi diferente, já que a gente deu esse mole, o jogador aproveitou e abriu o placar. Mas se a defesa falhava, o ataque do Brasil, que era letal, respondeu no finalzinho do primeiro tempo. Acompanhe aqui comigo a jogada. Ronaldinho de novo participando, inverte uma bola linda para Cicinho, que de cabeça escora para Ronaldo, também de cabeça marcar Caralho, e empatar o jogo para o Brasil. golzinho de chuveiro. E olha que a cabeçada não era nem o forte do Ronaldo, tá? Mas e essa tranquilidade aqui para subir nas costas dos zagueiro e cabecear sem chance pro goleiro. É por isso que mesmo quando o nosso time tava uma merda taticamente, a gente conseguia mascarar muitas dessas coisas. Olha a qualidade dos nossos jogadores, cara. E detalhe que aqui o Ronaldo ainda tava acima do peso, hein? E com 2 cirurgias no joelho. Mas, continuando no jogo, logo depois, aos 53 minutos, Juninho Pernambucano recebe de fora da área. Para, rapidinho. É aqui que a gente vê o nível do nosso adversário. Como que você deixa o Juninho Pernambucano com todo esse espaço, cara? Tem que deixar. Jogada, velho. Tem um latifúndio aqui entre ele e o zagueiro, pô. Quando esse boneco aqui do Japão percebeu a merda que ele fez, ali já era tarde demais. Ah, mas tava muito longe, é por isso que ele deu mole. É, tava longe? Então segura aqui a bomba. 6 minutos
minutos depois, aos Vasco. 59, contra-ataque pro Brasil e a bola cai nos pés do Bruxo. Agora olha o passe que ele acha pro Bolão, Gilberto tá? Silva, mano. Não, pelo amor de Deus. Parei. Não é pro Gilberto Silva, não. Pro Gilberto, A cara. bola faz a curva e acha perfeitamente o brasileiro que conduz em O Gilberto lateral esquerdo, cara. Calma. velocidade e marca o terceiro gol do Brasil, agora de pé esquerdo. Aqui Toma. o jogo já estava totalmente dominado pelo Brasil, 3-1 no placar, o Japão já estava já entregue. Mas ainda tinha tempo. O Gilberto lateral esquerdo era ruim demais. Tá maluco, cara. Bom jogador, cara. Quando veio pro Brasileirão depois, jogou de meia no Cruzeiro. Bem pra caralho o Gilberto. Muito técnico, cara. Bom de bola, cara. Bom de bola mesmo. Lateral no Vasco, aí saiu, pô, depois foi meia. Pro R9 marcar o seu segundo gol no jogo. E aqui eu quero fazer o seguinte com vocês. Primeiro a gente vai ver o lance, ok? Juan tá aqui com a bola dominada, vai avançando e o Ronaldo tá de costas pro zagueiro. Ele recebe, devolve na tabela, o Juan rapidamente entende a jogada. Pô, o e Juan jogava devolve muito, pro né, mano? Ronaldo. Agora o Ronaldo recebe, gira o corpo e de fora da área ele solta essa bomba de pé direito, moleque. Indefensável, cara. E agora pegando pra ver esse lance de novo em câmera lenta, na hora que ele recebe e gira, já tem dois jogadores chegando nele. E se a gente reparar, ele ainda olha pro goleiro por um segundinho, cara. Só mesmo pra ter noção do posicionamento dele. E só depois disso, ele manda essa finalização perfeita na costura da rede. Agora eu quero que você pause o vídeo e comente aqui. Qual atacante da nossa atual seleção faria esse gol que o Ronaldo, acima do peso, Porra! acabou de Tá falando do Ronaldo, cara. Caralho. fazer e você viu aqui? Pois é, eu vou ficar aguardando a resposta aí, ok? E depois disso, o juiz apitou o fim do jogo, 4-1 Ronaldo, para o pô. Brasil, de virada, vencendo o Japão. E foi assim que o Brasil terminou em primeiro do grupo F na Copa de 2006, com 9 pontos conquistados. E isso mostra também que caso o time estivesse bem defensivamente, lá na frente o Brasil resolveria, cara. Bom, pelo menos essa era a sensação, né? Já que o Brasil havia marcado 7 gols e sofrido apenas 1 em 3 jogos da fase de grupos. Só que aí que tá o problema. Será que o esquema realmente era tão forte assim, ou os nossos adversários que eram bizonhamente ruins? Começando a fase de mata-mata, agora nas oitavas de final. Brasil contra Gana. A gente foi a campo novamente com um quadrado, mas agora Zé Roberto e Emerson faziam a dupla de volantes para dar um pouco mais de contenção no jogo. E eu sei que Assim como foi na estreia também, né? O time retornou pra formação a titular. Copa de 2006 foi toda aquela desilusão e tal, mas aqui, nesse jogo, a gente ainda teve um momento pra ficar feliz e se orgulhar. A história foi escrita. Ronaldo Fenômeno se tornava o jogador com mais gols na história das Copas do Mundo, marcando logo aos 5 minutos de jogo, e o gol foi praticamente Tinha que ser Edmilson. Pô, tinha o Gilberto Silva no banco, viado. Voando também. Tinha Edmilson, tinha Gilberto Silva. a assinatura dele. Kaká, Não, o Edmilson tava em 2002, cara, não é 2006 não, sei lá. Eu sei que tinha o Gilberto Silva no banco, com certeza. O substituto principal que teve ali foi o Juninho Pernambucano no jogo contra a França, mas eu acho que era Emerson e Gilberto Silva de primeiro volante. Tinha o Mineiro. acha uma bola açucarada pro Fenômeno, que ganha na arrancada em uma das suas principais características, né? Sai ali cara a cara com o goleiro e deixa ele Maluco. totalmente na merda. Ronaldo acima só do peso, com drible. tá? Depois foi só empurrar pro gol e sair ali com a sua comemoração clássica, apontando o dedinho de número 1. Esse gol do Ronaldo é muito emblemático e volta e meia ele aparece nas redes Essa sociais mercurial da FIFA. dele era muito Mas, pica, mano. continuando, ainda no primeiro tempo, aos 45 minutos, Kaká vem conduzindo. Aqui ele repara que o Didico já tava pedindo aquela bola, mas ele prefere inverter a jogada pro Cafu lá do outro lado. Cafu então avança pela direita e manda a bola na área nos pés do Adriano pra só empurrar pro gol sem goleiro. 2-0 em mais uma jogada linda do Brasil. Ali a gente já estava com os dois pés nas quartas de final. Era só questão de administrar o segundo tempo e confirmar a vitória. E foi exatamente isso que aconteceu. E olha que ainda Teve o gol do Zé direito ao Roberto ainda, não terceiro foi? gol, tá? Ele foi marcado por Zé Roberto, que, pô, É. sinceramente, rapaziada, isso aqui é um gol de pelada, pô. Eu nem tenho o que falar aqui, cara. Olha só, a defesa dos caras dormindo mais do que a do Ibis, mas a gente releva porque já eram 85 minutos de jogo, o Brasil tava com 2-0. Fim do jogo, o Brasil 3-0, a seleção brasileira estava classificada para as quartas de final, onde agora enfrentaríamos o nosso algoz de copos, a França, que ainda era comandada por Zidane. Aí o Mas chicote cara, ficou se você tá assistindo difícil, até né? aqui, me ajuda aí, pô. Esse tipo de vídeo dá muito trabalho e eu só vou pedir pra você dar um like e se inscrever no canal. No momento que Vou eu tô deixar. gravando esse vídeo, eu tô muito próximo dos 100 mil inscritos. Talvez quando você esteja vendo, eu já tenha até batido esses 100k. Mas Deixa eu então ver. agora a gente vai colocar essa meta de 150 mil até o final do ano. Vai que é possível. Já Vai, bateu. 50 mil, cara. Dá pra sonhar, vai. Agora sim, vamos voltar Já bateu. pro jogo contra a França. E tristeza. Começando a partida, se liga no nível dos jogadores, rapaziada. Essa aqui era a escalação do Brasil. Uma mudança grande foi a ausência do Adriano nos 11 iniciais, para a entrada do Gilberto Silva. Essa foi uma opção para preencher mais o meio campo, adiantando o R10 para jogar mais próximo do gol e também Saiu o Emerson também, né?
opção para preencher mais o meio campo, adiantando o R10 para Saiu o Emerson também, entrou Gilberto Silva e Juninho Pernambucano. jogar mais próximo do gol e também tentar gerar ali umas tabelinhas com o Fenômeno, juntando ali os dois maiores talentos da seleção, né? A ideia era muito boa. Já pela França, Ficou muito exposto. Pô, mano, era mais exposto a seleção brasileira, cara. Pra pensar, juntando ali os dois maiores talentos da seleção do gol e também antes você uma tinha opção para preencher mais Emerson e Zé Roberto segurando só, pô. E o Zé Roberto não segurava tanto, né? Ele fazia porque ele joga pra caralho, mas ele era um jogador de mais pisar no campo ofensivo do que de combate de marcação. Muito mais qualidade que combate. Então era só o Emerson, pô. Então o Parreira fez o quê? Colocou 3 meio-campistas. Colocou o Gilberto Silva, o Juninho Pernambucano e o Zé Roberto. Pra tentar competir no meio-campo com a França. Mas nem isso foi o suficiente, que o Zidane sozinho botou todo mundo no bolso, né? ausência do Adriano nos 11 iniciais, para a entrada do Gilberto Silva. Essa foi uma opção para preencher mais o meio campo, adiantando o R10 para jogar mais próximo do gol e também tentar gerar ali umas tabelinhas com o Fenômeno, juntando ali os dois maiores talentos da seleção, né? A ideia era muito boa. Já pela França, Zidane, Henry, Ribéry, Pô, a França tinha 2 pilastras, pô, no meio campo, né? Vieira e Makelele, pô. 2 bonecos que, caralho, sustentavam bastante o jogo defensivo da França, né? Fora que Abidal e Sagnol não apoiavam também tanto, não. Eram, pô, pezinho lá atrás pra marcar. Então, basicamente, era uma linha de 4 forte, com Abidal e Sagnol lateral direito e lateral esquerda, né? Galaz e Thuram, pô, dispensa comentários. Tipo assim, 2 zagueiraços com 2 laterais que não saíam, não apoiavam tanto. O Vieira e o Makelele também não saíam tanto. O Vieira saía um pouquinho mais, mas segurava muito. Então, meu irmão, eram 4 bonecos de meio pra frente com total liberdade. E o Zidane construindo pelo meio campo inteiro. E muita sustentação defensiva, né? O Brasil tinha um pouco menos, né? Nesse jogo tentou competir mais. Mas mesmo assim, dá pra comparar o poder de marcação do Makelele e do Vieira com o sol do Gilberto Silva. Porque o Juninho Pernambucano e o Zé Roberto não tinham esse poder de marcação. Eles compunham esse meio campo, mas não tinham esse poder, não. Abidal, um monte de nome de peso aqui também. O Brasil foi a campo em um 4-4-2 losango. Como eu disse, na teoria seria muito bom, já que o Bruxo poderia participar mais de gols. Só que também tem um lado ruim, já que como ele jogava mais adiantado, a gente perdia toda a criação que ele estava fazendo ali pelo meio do campo. Mas sinceramente, cara, a escalação foi o menor dos problemas. A partida começa e os primeiros 15 minutos são bem equilibrados. O Brasil foi levemente superior, tendo mais a posse. Controlava as ações, mas conseguia chegar poucas vezes no ataque. Uma rara chance foi essa aqui. A França estava desorganizada, R10 acha o Ronaldo pela ponta, que consegue arrancar Bolão, e manda mano. esse passe pra dentro da área, onde o Kaká estava aparecendo lá dentro pra finalizar. Mas infelizmente o zagueiro francês chegou antes pra impedir o ataque do Brasil. E aí ficou só nisso mesmo, velho, porque depois dos 15 minutos iniciais, a França começou a crescer absurdamente no jogo. Principalmente quando um jogador começou a fazer o que queria dentro de campo. Zidane. Olha isso aqui, rapaziada. Só no primeiro tempo você tem jogadas do Zidane pela direita segurando o jogo, Zidane no meio armando o jogo, Jogava Zidane muito, na viado. esquerda buscando Jogava passe, Zidane por dentro pra finalizar, Zidane na área pra tentar uma finalização, Zidane roubando bola do Kaká e clareando a jogada como se não fosse nada. Cara, foi uma atuação assim absurda do francês. E parece que ele tava sempre livre, tá ligado? Parece não, ele realmente tava. O principal jogador dos caras, um gênio assim que era sabido por todo mundo, inclusive essa era a despedida dele pela seleção francesa. E mano, Não, mas o Gilberto Silva também ele conseguiu diminuir rapidinho, não foi esse o problema. Foi que o Zidane não perdia a bola, pô. Esse que era o ponto. Se fosse qualquer outro jogador ali, marcação encaixava, mas era o Zidane. ele foi completamente subestimado, cara. Ele recebia a bola e tinha total espaço pra fazer o que queria. Ele levantava a cabeça, pensava se ia fazer um passe, se ia fazer um lançamento, se ia conduzir pra trás, se ia pra frente. Aí tá com muito espaço. Aí tava. Porque a marcação nele era extremamente broxa. E esse pra mim foi o principal problema. A formação no 4-4-2 losango que o Brasil foi a campo era boa, mas os nossos jogadores estavam em uma preguiça, irmão. A dupla de volantes da França não tava deixando o nosso meio campo nem pensar. O tanto de jogadas que a gente tinha ali, uma possibilidade de gerar algum ataque. E os nossos meio campistas eram, sei lá, mano, desarmados parecendo uma criança. A gente viu ali uma bola espirrada, sobrou pra alguém ali no meio campo do Brasil, bum, já vinha um volante da França e desarmava. Ou então a gente ia, tentava trocar 3 passes, alguém já vinha, mordia e desarmava. Cara, a gente não conseguia Loucura respirar no meio campo, enquanto eles tinham toda a passividade do mundo pra fazer o que queria. Olha o Zidane aqui aos 43 do primeiro tempo puxando Mas isso contra-ataque. aí não é preguiça, isso aí é organização tática, né? Isso aí é saber onde posicionar os bonecos, saber onde correr, momento certo na hora certa. Aqui, rapaziada, olha essa cena, velho. Pelo amor de Deus. Mano, tava difícil de parar o Careca nesse dia, tá? E se o primeiro tempo foi complicado, o segundo foi pior ainda. Praticamente só dava França. E por mais que eles não tivessem nenhum ataque realmente perigoso, quem controlava o jogo era eles desde a volta do intervalo. Até que aos 56 e uma falta bem nada a ver do Cafu, quem vai pegar essa bola pra bater? Sim,
Zidane. E aí, rapaziada, em um lance assim, bizarro, ele faz o lançamento e o Henry aparece sozinho dentro da área. Moleque, esse gol é revoltante mesmo. Abrindo o placar, França 1, Brasil 0. Eu era bem novinho, rapaziada, eu tinha ali 7 para 8 anos nessa época, mas eu lembro assim de algumas coisas que eu vi depois, sabe, no futuro. E teve toda uma polêmica ali que rolou entre o Galvão Bueno e o Roberto Carlos, porque o Galvão chegou a criticar ele ali abertamente na transmissão ao vivo, né? O que consequentemente fez com que o Roberto saísse como o vilão da parada. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Brasil foi para aquela Copa no modo gandaia total. A gente já viu aqui em vários exemplos. Os jogadores claramente não sabiam o que fazer. Até porque, cara, a gente ficou muito iludido com o quadrado mágico, batendo em seleções que são quase de nível amador. E aí, quando a gente pegou uma seleção de ponta, a gente viu que não tinha tática nenhuma, cara. Era praticamente, entra aí os talentosos do Brasil, se virem e ganhem o jogo. E funcionava contra as seleções que eram mais fracas. Só que quando a gente precisou de tática, mano, a gente viu que ficou escancarado que era péssimo. Dito tudo isso, não dá pra eximir o Roberto Carlos da culpa nesse lance, cara, porque dá uma olhadinha aqui. Ele tava parado, com as mãos no joelho, ali abaixado, sabe, como alguém que tá cansado? Mas só que, mano, é uma cobrança de falta. Você não pode fazer isso, sendo que o cara tá Ele atrás fica de o você. tempo inteiro, né? Enquanto o Henry tava ali do lado dele, sozinho. Pô, maluquice, moleque. Pior que o Roberto Carlos tinha que fazer essa cobertura mesmo. Não tem como, ele tinha que estar ali. A bola foi levantada Ele espera na linha de impedimento, todo mundo corre pra trás, ele tinha que correr junto, viado. na área, ele passou pelo Roberto Carlos, que tava A linha burra, né? literalmente parado. Ah, mas o Roberto Carlos é baixinho, não ia fazer diferença. Pô, mano, para, pelo amor de Deus. O certo ali é fazer a linha de impedimento. Cara, a linha de impedimento é 50-50, meu irmão. Ou você crava certinho ou você toma o gol. E aparentemente essa linha de impedimento não foi combinada com os 3 defensores ali, não. Porque os 3 correram pra trás ali, ó. Primeiro que a linha já tá errada, pra começar, né? Se fosse linha, tem que ser na linha da área, pra facilitar, né? Geralmente, os times de futebol marcam em algum lugar, pra todo mundo ficar em linha, parado. Iam marcar na linha da área, que é o mais fácil de fazer, todo mundo na linha da área. A linha tá aqui. O Cafu já não tá na linha. O Cafu tá mal do caralho aqui já, na direita. Tá aqui na... Já não tá na linha da área, como posso dizer, né? Aqui, porra, a zaga já anda pra trás antes. Roberto Carlos tá na linha da área. Então não tem linha. Tá ligado? Não existe linha de impedimento. A seleção não tava treinada pra linha de impedimento aqui. Se tivesse, o Cafu não estaria aqui. O Cafu ia ser o primeiro. Ele ia estar alinhado com o último homem da barreira pra falar assim, ó, vou ficar aqui. Marca no goleiro, ó, vou ficar aqui. E a linha inteira segue o Cafu. Não tava assim, pô. O Cafu tava fora da linha da área. Então essa linha de impedimento não existe, né? Ficou só na cabeça do Roberto Carlos. Barreira já explicou que o Roberto Carlos nunca entrou na área em cruzamento na Copa. Quem errou foi quem tava no meio do bolo. Pô, mas aí não existe isso. Desculpa, Parreira, você vai me perdoar. Porque a gente tem aqui um 4 contra 3. Então, como é que faz? Se o Roberto Carlos não vai marcar ninguém aqui, ele vai ficar na sobra, tem um 4 contra 3, porque o Cafu tá olhando a bola. E aqui, se não me engano, não sei se é o Kaká, quem é aqui, tá olhando a bola também. Então tem um 4 contra 3 pra marcar. Então não tem como, entendeu? A bola foi levantada na área, Como é que faz? ele passou pelo Roberto Carlos, que tava literalmente parado. Ah, mas o Roberto Carlos é baixinho, não ia fazer diferença. Pô, mano, para, pelo amor de Deus. Ele deveria, pelo menos, ter acompanhado. Só de ter alguém ali no cangote dele, ao menos iria dificultar a finalização do Henry. Mas... é aquele tipo de lance que se não resolver... Tá falando que o Parreira tá errado? Aqui, sim, pô. Oxi, se tivesse certo, não tomava o gol. O Brasil tava na Copa ainda, em 2006. Qual o problema? Aqui, com certeza. Mas é óbvio. Aqui é evidente. Tem 4 jogadores da França invadindo a área pra 3 defensores do Brasil. Como é que faz? Ele tava parado, com as mãos no joelho, ali abaixado, sabe, como alguém que tá cansado? Mas só que, mano, é uma cobrança de falta. Você É não pode fazer evidente. isso, sendo que o cara tá atrás de você, pô. Enquanto o Henry tava ali do lado dele, sozinho. A bola foi levantada na área, ele passou pelo Roberto Carlos, que tava literalmente parado. Ah, mas o Roberto Carlos é baixinho, não ia fazer diferença. Pô, mano, para, pelo amor de Deus. Ele deveria, pelo menos, ter acompanhado. Vai falar dos 3 petas marcando? Estão errados também. Mas dá pra perceber que, tipo assim, é um erro... Não é um erro, tipo assim, individual. Não, isso aqui é claramente um erro coletivo. A seleção não tava treinada, de certa forma, pra receber esse tipo de cruzamento pra área. Porque tá todo mundo a modo caralho. Se fosse um boneco errando, falava assim, não, esse cara aqui errou. Mas não, são vários errando. Se são vários errando, é um erro tático. A culpa é de quem? Treinador. Não tem mistério aqui, Lica. Desculpa. Se fosse um boneco errando, tu bota a culpa nele e tira do treinador. Mas não, são todos errando. Aí fudeu. Sozinho. Porque parece que ninguém se comunicou, ninguém sabia o que tinha que fazer. Repito, tem 4 jogadores da França invadindo a área. Tem um marcando impedimento pra confundir a linha. Sempre acontecia isso, né? Não sei se acontece no futebol ainda, que eu não reparo. Mas acontecia de um cara ficar esgotado, impedido pra confundir a linha de impedimento. Isso acontecia normalmente no futebol, tempos atrás, tá ligado? E os 4 invadem. E aí tem 2 bonecos olhando aqui, tem mais um aqui na frente olhando. E tem 3 marcando pra 4 jogadores. A bola foi levantada na área, ele passou pelo Roberto Carlos, que tava literalmente parado. Ah, mas o Roberto Carlos é baixinho, não ia fazer diferença. Pô, mano, para, pelo amor de Deus. Ele deveria, pelo menos, ter acompanhado. Só de ter alguém ali no cangote dele, ao menos iria dificultar a finalização do Henry. Mas...
Ai, ai. É aquele tipo de lance que, se não resultasse em nada, ninguém nem ia reparar nessa falha dele. Mas, como foi o lance que definiu a partida, ficou feio demais, rapaziada. Na moral mesmo. E como eu disse antes, cara, a culpa não é só do Roberto Carlos, tá? Falando sinceramente aqui, eu acho que se o Brasil não tomasse gol naquele momento, tomaria em outro, porque a França tava dominando o jogo. Parecia só questão de tempo pra dar merda. E depois disso, o Brasil ainda tentou reagir, colocando Adriano, Cicinho e Robinho pro jogo. Mas o nervosismo parecia que tava tomando conta dos nossos jogadores. Olha esse lance aqui, rapaziada. O Ronaldo tá com a bola dominada, o Gilberto Silva tava chegando livre ali na direita, sem nenhuma marcação. Mas o Ronaldo vai e prefere arriscar o chute. Peraí também, caralho. Ia demorar 2 anos e meio pra chegar o Gilberto Silva, pô. Gilberto Silva, não é? Caralho, não estamos falando aqui do lateral direito Paulo Henrique. Livre ali na direita. Se esperasse o Gilberto Silva chegar ali, fudeu. Ia tomar o bote. Do Abidal, do Vieira. Nenhuma marcação. Mas o Ronaldo vai e prefere arriscar um chute todo torto, sei lá, mano, um chute De frente, pô. Tava torto não, dá pra chutar mesmo. meio esquisito de fora da área, sabe? Não precisava. E mesmo assim, o Adriano, que tinha acabado de entrar, não acredita muito no lance e nem avança pra tentar pegar um rebote ou algo do tipo. Quando ele Avançou também, mas não chegou. Aí eu acho que enlouqueceu. pensou em ir, já era tarde. E essa foi uma das raras chances que o Brasil arrumou ali, cara, porque a França tinha total controle do jogo. Inclusive, eles tiveram ainda a chance de ampliar em uma finalização que o Dida fez uma baita defesa. Repara aqui que a jogada também é gerada pelo Zidane. E foi isso. A França estava provando que desde 2006 o futebol já estava mudando. O esquema tático, a estratégia para o jogo e, principalmente, a entrega física dos jogadores do meio-campo francês decidiram o jogo contra uma das seleções mais talentosas da história do futebol. E claro, né, eles contaram também com uma atuação inacreditável do Zidane. Rapaziada, falando sério mesmo, pesquisa aí caso você nunca tenha visto. Zidane versus Brasil 2006. Pode jogar aqui no YouTube mesmo. Olha como esse cara jogou essa partida. Já vimos esse vídeo, contra inclusive. Um monte de craques, mano. Ele botou o jogo no bolso em diversos momentos. Tem lance dele, cara, que ele parecia que tava jogando uma pelada, pô. Uma calma, assim, bizarra, uma elegância, mano. A bola vem nele, ele domina. Vem 5, 6... Mas esse aí era o Zidane também, né? Não era só contra o Brasil. Esse foi o Zidane a carreira inteira, pô. Por isso que ele é o Zidane, tá ligado? Tem que fazer. Zidane só existia um Zidane. Foi esse. Ele vai, corta. Ele era isso aí. Acha um passo pro lado, acha pro outro, inverte bola. Mano, o cara fez de tudo. Numa tranquilidade. Cara, mano, era bizarro, velho. Era bizarro. E é isso. Aos 90 minutos, o juiz apitava o fim do jogo. França 1, Brasil 0. E esse foi o fim do sonho do Hexa em 2006. A França avançava para... Cara, a grande realidade é que o Brasil chegou pra essa Copa do Mundo parecendo os Estados Unidos na equipe de basquete das Olimpíadas, tá ligado? Chegou o Dream Team. Era o Brasil nessa Copa do Mundo. Ninguém flertava com a chance do Brasil não ser campeão, tá ligado? Todo mundo fala assim, o Brasil vai ser campeão como? Contra quem? Chegou o Dream Team da Copa do Mundo. Só os pica, vestindo a camisa do Brasil, e entrava em quadra, né? É que eu fiz a comparação com a NBA, não, com o basquete olímpico, seleção americana. Entrava em campo e o futebol não era reproduzido, né? Da forma como todo mundo esperava. O Brasil não jogava bem. Era isso. Até quando o Brasil ganhava com folga, com facilidade, o Brasil não jogava bem. E esse foi o retrato da seleção 2006, basicamente, né? Todo mundo enxerga como o Dream Team do Brasil mesmo, por conta dos craques, mas bola no pé, jogou menos do que várias seleções chegaram depois dessa seleção 2006 aí. Se bobear, se você pegar aqui, pô, das seleções que disputaram Copa do Mundo, nas últimas aí, essa de 2006 foi uma das que menos jogou bola. Desde o Penta, uma das que menos jogou bola, honestamente. Menos competiu, assim, tá ligado? Moleque, era uma farra absurda, mano. Era festa. A concentração parecia carnaval, pô. Você assistia no Sport TV na época, a cobertura da seleção brasileira, todo dia era uma coisa diferente, mano. Os caras gravando vídeo, desafio do travessão, não sei o quê. Mano, loucura. Era várzea total. 10, 14, 18 jogaram mais? Cara, eu acho que 22 também. Mas 22 ficou muito ingrata, né? Depois de um tempo a campanha, porque caiu pra Croácia daquele jeito que caiu. Mas não tenho dúvida de que uma seleção que competia mais também. Nenhuma dúvida. As semifinais, enquanto o Brasil voltava pra casa, sendo eliminado antes da final pela primeira vez desde 1990. E cara, vendo as... Eu só duvido um pouco da de 14, mano. A seleção de 14 foi pra semifinal, mas não jogava muita bola não, pra ser honesto, tá? Jogou bola na Confederações, jogou muita bola na Copa do Mundo mesmo, não jogou tanta bola assim a seleção de 2014. Foi aos trancos e barrancos. O jogo contra a Colômbia das quartas foi ok. O jogo contra o Chile das oitavas é um drama absurdo. Não foi Chile, se eu não me engano? Foi Chile. Um drama absurdo, assim. Classificando nos pênaltis, pô, tudo pra dar merda. Um drama do caralho. E na fase de grupos também não jogou aquele futebolzão, não, assim. Em 2014 talvez tenha sido o pior futebol praticado
E foi a que mais chegou longe, né? Em relação às seleções desde o Penta. Porque o Brasil chegou na semifinal, não tinha chegado na semifinal até então, depois do Penta, mas jogando um futebol bem pobre, assim. 2014 foi isso aí. Na entrevista de alguns jogadores, fica nítido o que já transparecia no campo. Era muito estrela junto e muito ego também, cara. Dá uma olhada nisso aqui que o Ronaldo disse. Talvez não era um grande grupo. Eu lembro que eu tive discussões aí depois do jogo, porque eu vi jogadores dizendo... ó, eu não perdi porque eu não joguei, né? Não vou citar nome porque o que em 94 não aconteceu, 2002 também não. Em 98 também não, mesmo perdendo. Quem que soltou essa no vestiário, mano? 2006? Quem que teve essa banca de soltar? Não joguei, perdeu porque não joguei. O Juninho jogou, cara. Tô pensando quem não jogou. Será que foi o Cicinho? Cicinho não jogou contra a França? Foi o Cafu mesmo, né? Esse pá foi o Cicinho, né? Mas na época tinha uma discussão ferrenha sobre quem deveria ser o titular da seleção brasileira, Cicinho ou Cafu. Não sei se vocês lembram, né? Porque o Cicinho tava pedindo passagem. Mas não foi, foi o Cafu. Mas não sei se foi o Cicinho. Foi o Adriano? Também não. Grupos fechadíssimos, 98 era muito fechado também, era todo mundo junto. Olha isso que bizarro, cara. Eu aqui na minha casa falo, perdemos, tá ligado? Ah, perdemos para a França, perdemos para a Croácia em 2022, perdemos para a Bélgica em 2018. Essa comparação dele é muito foda, né? Eu sou parte do grupo. Perdemos. O cara lá falou que não perdeu, não. Como que um cara que tá lá, faz parte do grupo, foi convocado, fala que não perdeu porque não jogou? Nossa, mano, nojento, sério mesmo. E isso ficou claro no campo também, né, cara? Parecia que era o seguinte, se o fulaninho ali não vai correr pra marcar, por que eu tenho que correr? Eu também sou sinistro, pô. Ah, mas ele é bola de ouro, ele fez isso, ele fez aquilo. Beleza, mano, mas eu também sou bola de ouro, eu também sou brabo. Então, pô, não, eu também sou o melhor lateral. Não, eu também sou o melhor meio campo. Não vou correr não, se ele não corre, eu não corro. E ficou nessa guerra de egos, e quem sofreu fomos nós. E dessa maneira, a Copa das festas nas concentrações, dos treinos abertos ao público, dos jogadores estrelas, chegava ao fim. O Brasil pegou 3 seleções de nível baixíssimo na fase de grupos e mascarou o problema de... Agora, viado, os videozinhos que eles criavam de bastidores era pica dessa seleção aí. Pô, Roberto Carlos, Ronaldinho, Ronaldo, esquece. Porra, moleque, era do caralho. Cada videozinho maneiro, mano. A Nike tirou muita onda nessa época aí. Vendeu muito. Talentos, mas com 0... Essa camisa era muito foda também, mano. Nível baixíssimo na fase de grupos e mascarou Eu tive... o problema de se ter tantos talentos. Eu tive essa camisa aqui quando eu era mais novo, mas a minha descolava o número, mano. Descolou o número, tá ligado? Não sei também se meus pais compraram a camisa do crime, né? Tipo assim, pode ter sido, tá ligado? E eu, quando era menor, não sabia. Mas eu achava bonito. Cadê? Tá sujando. Sou ele, Perigo. louco, Você tá correndo? caiu correndo. Caiu. Kaká segurando o pinto? Tá segurando o pinto mesmo. Pô, a camisa que eu ganhei ontem, mano, foi essa aqui, ó. Eu não postei a foto ainda porque eu não tirei uma foto maneira. Vou tirar a foto amanhã, que eu vou usar. Da Copa das Confederações da Copa América, ó. Moleque, essa é pica. A mãe Nike mandou pra gente, mano. Que a Nike relançou, né? Pior que já esgotou no site, viado. Aí mandou a camisa e esse casaco. E a calça também, mas eu não tô usando a calça, né? Mas irado. R10. Vou usar essa camisa amanhã. Pô, muito bonita, tá maluco? Não mandou pra mim, não? Eu falei que nem o parceiro. Vocês fazem parte da comunidade, do grupo, né? Nós somos um elenco. A gente vem e se perde juntos. Então ela mandou pra gente, entendeu? Só que dessa camisa aqui, talvez vocês não consigam usufruir nesse momento, porque essa aqui eu não vou sortear. Mas numa próxima oportunidade, sim. É porque a camisa não saiu. Ela esgotou, né? Mas se as revendedoras aí tiverem feito o trabalho delas, que geralmente sai depois pra vender em drop, essas coisas, eu pego pra fazer um sorteio pra vocês. Igual a Total 90, que esgotou no site também, né? Teve que fazer.